Há histórias que atravessam séculos, atravessam povos, atravessam continentes, histórias que, mesmo sem sabermos, continuam agindo em nossas escolhas, em nossas crenças e até no modo como sentimos o mundo. E se, no fundo, os mitos não fossem nossa criação, mas forças silenciosas que nos criam, moldando nossos pensamentos e escolhas sem que percebamos? Essa provocação, feita por Claude Lévi-Strauss, não é apenas um exercício intelectual. Ela nos convida a olhar para a vida de um jeito desconcertante. Nossas decisões, por mais racionais que pareçam, podem estar enraizadas em narrativas muito mais antigas do que nós mesmos. Imagine, por exemplo, o herói que vence monstros, o ciclo eterno da vida e da morte, a busca por um paraíso perdido. Essas imagens retornam em diferentes culturas, em diferentes épocas. Não é coincidência. Elas são como matrizes invisíveis que moldam a forma como pensamos, agimos e até como sonhamos. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse território invisível, onde os mitos não são apenas contos do passado, mas forças ativas que estruturam o presente. Vamos entender como eles operam dentro de nós, silenciosamente, como fios que costuram a mente humana. E a pergunta que nos acompanha é simples, mas perturbadora. Até que ponto somos autores de nossa própria história? Para Lévi-Strauss, o mito não é apenas uma história narrada de geração em geração. Ele é, antes de tudo, uma linguagem estruturada, uma forma de pensamento que opera em camadas mais profundas do que a consciência individual. Assim como as palavras se organizam em frases para transmitir significados, os mitos se compõem de símbolos, arquétipos e repetições que comunicam algo essencial sobre a condição humana. O mais intrigante é que essa língua mítica não depende de quem a conta. Ela se mantém viva porque carrega estruturas universais. É por isso que, em povos distantes entre si, encontramos imagens semelhantes: a luta entre luz e trevas, o dilúvio que purifica, o renascimento após a morte. Não se trata de mera coincidência, mas de uma gramática invisível que orienta o imaginário coletivo. Quando ouvimos um mito, podemos acreditar que estamos apenas recebendo uma narrativa antiga, mas, na verdade, o mito está pensando em nós, ativando padrões de percepção e emoção que ultrapassam a lógica racional. Ele organiza experiências humanas complexas em símbolos simples, mas carregados de poder. O mito, portanto, funciona como uma ponte. De um lado, traduz as forças caóticas da existência em imagens compreensíveis. Do outro, oferece ao homem uma moldura para interpretar a realidade. Sem perceber, nos comunicamos com ele da mesma forma que respiramos, continuamente, sem esforço consciente, mas absolutamente dependentes desse processo invisível. Se observarmos as culturas do mundo, percebemos que, apesar de distâncias imensas, certas histórias se repetem. O herói que atravessa provações, o casal primordial que enfrenta a perda do paraíso, o fogo roubado dos deuses para iluminar a humanidade. Essas narrativas surgem na Grécia Antiga, entre povos indígenas da Amazônia, na tradição hindu, nas lendas africanas. Lévi-Strauss identificou aí algo fundamental. Os mitos obedecem a padrões estruturais, que não dependem da história particular de um povo, mas de uma lógica universal. Eles funcionam como fórmulas, capazes de se reorganizar em diferentes enredos, mas preservando o mesmo núcleo simbólico. Esses padrões não apenas se repetem, eles estruturam modos de pensar. Um mito não explica o mundo de maneira científica, mas organiza a experiência em pares de oposição, vida e morte, ordem e caos, natureza e cultura. É dentro dessa tensão que os homens interpretam sua existência. Assim,
Quando vemos sociedades tão distintas criando narrativas semelhantes, não estamos diante de imitação ou coincidência, mas da prova de que os mitos revelam estruturas profundas da mente humana. O que parece apenas um conto é, na verdade, um espelho invisível de como pensamos. E mesmo hoje, em nossa era tecnológica, essas estruturas continuam se manifestando. Basta olhar para os filmes, séries e romances que consumimos diariamente. A força dos mitos não está apenas no que contam, mas no modo como operam em silêncio, moldando percepções sem que nos demos conta. Quando acreditamos estar tomando uma decisão individual, muitas vezes estamos repetindo padrões de pensamento que vêm de narrativas ancestrais. Pense em como tantas histórias de vida ainda seguem a lógica do herói: sair de casa, enfrentar obstáculos, conquistar uma vitória e voltar transformado. Ou em como muitas relações humanas se organizam em arquétipos antigos: o sábio que orienta, o inimigo que ameaça, o sacrifício que purifica. Levi-Strauss dizia que os mitos pensam em nós. Isso significa que, em vez de sermos senhores das narrativas, somos atravessados por elas. O inconsciente humano não é apenas individual, ele é também coletivo, moldado por séculos de histórias transmitidas, adaptadas, recriadas. E aqui cabe uma pergunta para você: qual mito você reconhece operando, mesmo de forma discreta, na sua própria vida? Essa reflexão não é apenas intelectual, é um convite para perceber como nossas escolhas podem estar enraizadas em estruturas invisíveis, herdadas de um tempo em que os mitos eram a principal forma de compreender o mundo. O mito não segue a lógica linear que aprendemos a valorizar na ciência ou na filosofia. Ele possui sua própria forma de raciocínio, a lógica simbólica. Em vez de argumentos, apresenta imagens. Em vez de demonstrações, oferece narrativas que condensam experiências humanas em símbolos poderosos. Essa lógica simbólica não é menos verdadeira, apenas fala outra língua. Ao narrar um dilúvio, uma cultura não está descrevendo literalmente um evento natural, mas expressando a ideia de destruição e renovação. Ao contar a história de um herói, não descreve apenas uma pessoa, mas o arquétipo da travessia humana diante do desconhecido. Para Levi-Strauss, os mitos funcionam como equações simbólicas, organizando contradições que a mente racional não consegue resolver. Eles permitem que sociedades lidem com paradoxos, como vida e morte, liberdade e destino, natureza e cultura. Quando compreendemos isso, percebemos que os mitos não são meras fantasias ingênuas do passado. Eles são estruturas de pensamento que continuam a nos oferecer formas de suportar os dilemas mais profundos da existência. E talvez seja por isso que, mesmo em um mundo dominado pela razão e pela tecnologia, continuamos fascinados por histórias míticas, porque elas nos dão uma linguagem para falar do que não pode ser explicado apenas pela lógica racional. Seria um erro pensar que os mitos pertencem apenas ao passado. Eles continuam vivos, embora vestidos com novas roupagens. Hoje, as grandes narrativas estão presentes no cinema, na literatura, na política e até na publicidade. Quando um produto é anunciado como capaz de transformar sua vida, está aí o eco do mito da salvação. Quando líderes são representados como heróis capazes de enfrentar monstros invisíveis e restaurar a ordem, vemos a repetição de arquétipos antigos. Quando sagas cinematográficas arrastam multidões aos cinemas, é porque encenam dramas tão antigos quanto a humanidade: a luta contra o mal, a travessia do herói, a busca por pertencimento. Os mitos modernos não perderam força, pelo contrário, eles se espalham em escala global, alcançando bilhões de pessoas. Se antes eram narrados em torno da fogueira, hoje se multiplicam em telas digitais.
Reconhecer isso não diminui a força das narrativas, mas nos torna mais conscientes. Se os mitos moldam a forma como pensamos, talvez possamos aprender a dialogar com eles em vez de apenas reproduzi-los inconscientemente. O mito, afinal, não é uma relíquia do passado. Ele é uma chave para entender o presente e talvez até para imaginar futuros possíveis. Se há algo que Levi-Strauss nos ensinou, é que os mitos não são simples criações humanas. Eles são estruturas vivas que atravessam culturas, línguas e séculos, moldando nossa forma de pensar. Ao perceber que os mitos pensam em nós, entendemos que a liberdade humana não é absoluta. Estamos constantemente atravessados por narrativas antigas que nos oferecem molduras para interpretar o mundo. Mas reconhecer isso não significa nos aprisionar, significa ganhar consciência. Porque quando identificamos os mitos que nos habitam, temos a chance de transformá-los. Podemos escolher quais narrativas continuar a viver e quais precisamos reinventar. O mito não desaparece, mas pode ser ressignificado. E essa talvez seja a grande lição. A história humana não se faz apenas com ciência e razão, mas também com símbolos e narrativas que nos oferecem sentido. Não somos apenas autores das histórias, somos também personagens moldados por elas. Agora eu deixo para você. Quais mitos ainda vivem em silêncio dentro da sua mente? Caso queira, deixe sua reflexão nos comentários. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!